Graça e paz, meus irmãos. Nos vídeos anteriores da nossa série do estudo do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, nós vimos algumas mentiras em que nós somos propensas a cair e as verdades que nos libertam dessas mentiras. Só que essas mentiras em que nós estudamos não são as únicas mentiras em que Satanás irá nos enganar e nos levar à escravidão. Para combater essas mentiras, a quais não conhecemos ainda, é necessário que nós possamos conhecer a verdade e viver essa. Então, é o que vamos fazer no vídeo de hoje. Vamos lá. Nos vídeos anteriores, nós estudamos diversas mentiras em que nós somos propensas a cair. A autora do livro, Nancy, ela vai citando cada mentira, vai falando cada verdade que combate essas mentiras. Mas essas mentiras em que nós vimos ao longo dos estudos no livro em que ela cita não são as únicas mentiras em que Satanás irá nos aprisionar. E a única maneira de não cair nessas mentiras é conhecendo a verdade e vivendo essa verdade. Para isso, Nancy vai dizer o seguinte: ele não se importa com aquilo em que acreditamos, desde que não acreditemos na verdade. Ela está falando de Satanás. A verdade é a única coisa que ele não pode suportar, pois ela faz com que o seu reino e o seu controle desmoronem. Veremos a seguir o que acontece quando acreditamos nessas mentiras e a verdade que nos liberta. Ela vai dar alguns pontos, o que acontece quando a gente acredita nessas mentiras e a verdade que nos liberta dessas mentiras. Como devemos combater e viver essas verdades. O primeiro ponto, ela vai dizer o seguinte: acreditar em mentiras nos coloca em cativeiro. Por vezes, nós fingimos que programas de TV ou ouvir certos tipos de música, manter certas amizades, não vai nos influenciar de nada. Acontece que esse é só o primeiro estágio da mentira. E aí, vamos acabar caindo em cativeiro, onde só a verdade tem o poder de nos libertar ou impedir de irmos por esses caminhos. Sobre isso, Nancy vai dizer o seguinte lá na página 238. Uma vez que permitimos que as mentiras de Satanás tenham acesso à nossa mente, a progressão contínua conforme permanecemos nessas mentiras. Se não rejeitarmos imediatamente as formas enganosas de pensamento, mas permitirmos que elas se hospedem em nossa mente, mais cedo ou mais tarde vamos começar a acreditar nelas. E, inevitavelmente, vamos agir conforme aquilo em que acreditamos. Quando agimos de acordo com as mentiras em que acreditamos, começamos a estabelecer padrões em nossa vida que, por fim, levam à escravidão. E como nós podemos sair do caminho da escravidão para a liberdade? O caminho da escravidão para a liberdade passa por 3 etapas, passa por 3 fases. E elas são, nem se vai dizer quais são elas. A primeira, ela vai dizer que é identificar as áreas de escravidão ou comportamento pecaminoso. Para isso, nós precisamos fazer uma autoavaliação, ver quais são as áreas em que estamos caindo, pedir discernimento do Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos revele quais são as áreas de escravidão, de pecados em que estamos aprisionados, caímos, pedir para que Ele nos revele os pecados que estão ocultos, orar pedindo o auxílio do Senhor e do Espírito Santo, que somente Ele pode nos revelar, somente o Senhor pode nos revelar. O segundo ponto, Nancy vai dizer que identificar as mentiras na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Identificar as mentiras na raiz dessa escravidão. Identificar quais foram as mentiras que nos levaram a cair nestes pecados, nessa escravidão. O terceiro ponto, Nancy vai dizer o seguinte: substituir mentiras pela verdade. E para isso eu vou usar uma citação que ela fez lá na página 240. Nancy vai dizer o seguinte:
A verdade tem o poder de superar todas as mentiras. Isso é algo que o inimigo não quer que você perceba, contanto que você acredite nas mentiras dele. Ele pode mantê-la em cativeiro, mas uma vez que você conhece a verdade e comece a acreditar e agir de acordo com elas, as portas da prisão se abrirão e você será liberta. A verdade tem o poder de nos libertar, João 8,32, e de proteger nossa mente e nosso coração dos pensamentos e dos sentimentos enganosos. Há momentos em que eu me sinto cercada por emoções ou pensamentos que eu sei que não são de Deus. Pensamentos irritados, irracionais, temerosos, controladores ou ressentidos. É nesses momentos que preciso correr para a verdade, a fim de me refugiar. A palavra de Deus promete: Ele te cobre com as suas penas. Tu encontras refúgio debaixo de suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Salmos 91. Ela vai continuar dizendo: a verdade tem o poder de nos santificar, de purificar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. Pouco antes de ir para a cruz, Jesus lembrou seus discípulos do poder purificador de sua palavra, João 15,3. 2 capítulos depois, ele orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. Muitas vezes, quando me aproximo da Bíblia, eu oro: Pai, por favor, lava-me com tua palavra. Tua palavra é a verdade. Use a verdade para limpar o meu coração, purificar a minha mente e banhar-me em tua palavra. Nós não vamos conseguir combater as mentiras de Satanás, os enganos de Satanás com os nossos sentimentos, porque muitas vezes os nossos sentimentos são pecaminosos, estão contaminados pelo pecado. Não vamos conseguir combater essas mentiras com a razão humana. Não iremos conseguir combater as mentiras com o eu acho que. Quando o inimigo bombardeia, é necessário estarmos firmes e preparados com a verdade a fim de proteger e aconselhar a nossa mente e o nosso coração. Para isso, nós iremos ter que escolher continuar se iludindo com as mentiras ou abraçar a verdade do Evangelho. E de que maneira nós podemos conhecer a verdade? A verdade, ela não é uma filosofia, ela não é uma ideologia ou uma ideia. A verdade é o próprio Jesus Cristo. E ela não pode ser conhecida por vontade humana. Só Deus pode decidir se revelar a nós por meio das Escrituras. E essa verdade, ela é encontrada em um relacionamento intencional e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim do capítulo 10 e eu gostaria de finalizar com algumas citações de Nancy e algumas passagens das Escrituras. Nancy vai dizer o seguinte, lá na página 245. Se quisermos conhecer a verdade, devemos nos dedicar à leitura, ao estudo e à meditação da sua palavra. O inimigo está constantemente nos confrontando com as suas mentiras. Para combater o engano que provém dele, nossa mente e nosso coração devem ser preenchidos com o Senhor Jesus e saturados com sua palavra. Ela ainda vai dizer o seguinte: devemos também nos render à verdade, estar dispostos a mudar nosso pensamento ou nosso estilo de vida em todas as áreas nas quais ele não se encaixe com a palavra de Deus. Ela continua dizendo que tudo o que acreditamos e tudo o que fazemos deve ser avaliado à luz da palavra, à luz da palavra de Deus. Essa é a nossa única autoridade absoluta. Ela termina essa página dizendo o seguinte: uma vez que conhecemos a verdade e estamos caminhando de acordo com a verdade que conhecemos, Deus quer fazer de nós instrumentos para atrair outros à verdade. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ainda em Efésios 4, verso 15 e 25, vai dizer o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ainda no verso 25, Paulo vai dizer o seguinte: por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Convido você a ainda abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, vai dizer o seguinte: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de... Para finalizar, eu quero deixar vocês aqui com a fala de Nancy. A última fala de Nancy nesse capítulo 10, ela vai dizer o seguinte, lá na página 246 e 247. A ideia de fazer um pecador retornar do erro do seu caminho é totalmente estranha em nossos dias. O clamor da nossa cultura pós-moderna é a tolerância, que significa você pode viver como quiser, mas não tente dizer o que é certo para mim. Como escolho viver minha vida não é da sua conta. No momento em que a mentira inundou nossa cultura, muitos crentes tornaram-se hesitantes em defender a verdade por medo de ser rotulados como intolerantes ou mente fechada. Muitos cristãos manifestam essa atitude de viva e deixe viver não só em relação ao mundo, mas também em relação a outros crentes que não estão caminhando na verdade. Eles não querem balançar o barco ou ser considerados críticos. Parece mais fácil apenas deixar que as coisas aconteçam. Devemos lembrar que em Cristo e em Sua palavra temos a verdade que liberta as pessoas. Essa é uma boa e uma notícia essencial. Não há outro caminho para aqueles que conhecemos e amamos sejam salvos das trevas, do engano e da morte. Se realmente nos preocupamos com eles, vamos orar e buscar ativamente restaurá-los para o modo de pensar de Deus. Temos de aprender a verdade, acreditar nela, nos rendermos a ela e vivenciá-la, mesmo quando ela desafia a nossa cultura. Sendo assim, devemos proclamar a verdade com coragem, convicção e compaixão, buscando desviar os pecadores do erro do seu caminho e restaurar aqueles que se desviaram da verdade. Amém? Então, espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas, deixe aí o seu like, comente aí no final do vídeo o que você achou deste capítulo. E é isso. Deus te abençoe e até o próximo.